Olá! Nesse vídeo vamos conhecer mais sobre a mitose. Vem comigo! Antes de conhecer a mitose propriamente dita, precisamos entender o que é o ciclo celular. O ciclo celular é o processo responsável pela formação de duas células filhas a partir da divisão de uma célula-mãe. E apresenta duas etapas distintas. A primeira é a intérfase e a segunda é a mitose. A intérfase é a etapa em que a célula-mãe se prepara para dividir-se em duas células filhas. A intérfase é dividida em fase G1, que é a fase que inicia o ciclo celular e é caracterizada pelo crescimento da célula, por intensa biossíntese de novas organelas e síntese de proteínas usadas na replicação do DNA. Fase S. Essa é a fase de replicação do DNA, em que ocorre redução da síntese proteica da célula, mantendo a síntese das histonas, que participarão da formação da cromatina a partir do DNA sintetizado. E a fase G2. Essa é a fase que tem início com o segundo ponto de verificação da integridade do DNA. Durante a fase G2, ocorre a síntese de proteínas, destacando-se as tubulinas, que formarão os microtúbulos do fuso mitótico, pois a célula entrará em mitose. Agora vamos entender a mitose. A mitose é quando ocorre a divisão celular propriamente dita, ou seja, a célula inicial diploide dá origem a duas novas células filhas diploides que são idênticas a ela. A mitose começa ao final da intérfase e é dividida nas seguintes fases: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase é a fase em que, no núcleo, começam a ser formados os cromossomos com a condensação gradual dos filamentos de cromatina. Há também a formação do fuso mitótico pelos microtúbulos. Já no citoplasma, os centríolos duplicados durante a intérfase migram para os polos opostos do núcleo. No final dessa fase, ocorre a ruptura do envelope nuclear, na maioria dos organismos. A prometáfase é uma fase intermediária entre a prófase e a metáfase, em que os microtúbulos do fuso mitótico se unem aos cromossomos, movimentando-os para frente e para trás até se alinharem na placa metafásica, no centro do fuso. A metáfase é a fase em que os cromossomos estão totalmente condensados e se inicia com os cromossomos presos ao fuso, alinhados na placa metafásica. A anáfase é a fase em que ocorre a migração dos cromossomos filhos para os polos opostos, por ação do fuso. O movimento em direção aos polos é devido à despolimerização dos microtúbulos na região polar, fazendo com que encurtem e arrastem os cromossomos filhos. Por fim, a telófase é a fase em que os núcleos das células filhas são formados, com a recomposição do envelope nuclear. Além disso, ocorre a descondensação dos cromossomos, o retorno da capacidade de transcrição e a reorganização do nucleolo. O final da mitose é marcado pela citocinese, que é a separação das células filhas efetivamente. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que esse conteúdo te ajude em seus estudos. Até o próximo!